Geometria espacial é o estudo da geometria no espaço, em que estudamos as figuras que possuem mais de duas dimensões. Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos e são conhecidas como prisma, pode ser um cubo ou um paralelepípedo, cone, cilindro e esfera. Se observarmos cada uma dessas figuras, nós iremos perceber que cada uma está relacionada com o contexto da nossa realidade. Por exemplo, a prisma nós podemos exemplificar como uma caixa de fósforo, uma caixa de sapato, o cone, uma casquinha de sorvete, o cilindro, um cano PVC ou um canudo, e a esfera, uma bola de isopor ou uma bola de futebol. Bom, essas figuras ocupam um lugar no espaço, então a geometria espacial é responsável pelo cálculo do volume dessas figuras e o estudo das estruturas das figuras espaciais, lembrando que volume é a medida do espaço ocupado por um sólido. Essas figuras elas são divididas em dois grandes grupos. Nós temos os poliedros e os não poliedros. Os poliedros são todos os sólidos que todas as suas faces são planas, como por exemplo nós temos a prisma. Já os não poliedros nós podemos definir como sendo todos os sólidos geométricos em que tem alguma superfície curva, como por exemplo nós temos o cilindro. Os sólidos geométricos são constituídos por faces, arestas e vértices. As faces são as superfícies planas dos sólidos. Os vértices são as extremidades que interligam três ou mais arestas, e as arestas são as linhas que vão de um vértice ao outro. Aqui tem um exemplo da pirâmide, que tem 5 vértices, são as extremidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas e 5 faces. A relação criada pelo matemático suíço Leonard Euler possui extrema importância na determinação de arestas, faces e vértices de qualquer poliedro. Essa relação permite que os cálculos sejam realizados no intuito de determinarmos o número de elementos de um poliedro. A fórmula é vértice mais face igual a arestas mais 2. Eu vou dar um exemplo com um prisma de base triangular. Ele tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11. Esse exemplo só foi para confirmar a relação de Euler. Os sólidos geométricos são encontrados de diferentes formas ao nosso redor. Por exemplo, as caixas de sapato, caixas d'água, latas de óleo. Todos esses sólidos são formados com a união de figuras planas. Um exemplo é o paralelepípedo, cubo, pirâmide, cone, entre outros. Bom, eu irei dar um exemplo de volume fazendo volume de um prisma. Esse prisma é um prisma de base triangular. Aí, para fazer um volume, temos que saber a fórmula. A fórmula do prisma é volume igual a área da base vezes a altura. Qual é a base? A base é essa aqui. Então vamos saber qual é a área
da base, é a área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? A base do triângulo é aproximadamente 10 centímetros vezes a altura do triângulo é aproximadamente 8 centímetros. Isso dividido por 2. Aqui podemos contar, fica 5, e fica igual, a área fica igual 5 vezes 8, 40. 40 centímetros quadrados. Aí, substitui na fórmula. Volume igual a 40, que acabamos de descobrir, vezes a altura. A altura é essa parte aqui. Que vai do maior ponto ao menor, que é aproximadamente 17 centímetros. Volume igual 40 vezes 17 é 680. Aqui a unidade de medidas será centímetros cúbicos. Por que cúbico? Porque foram 3 medidas que foram multiplicadas para achar volume. Aqui, para saber se realmente equivale a esse sólido geométrico, eu vou descobrir quantos milímetros caberia aqui. 1 milímetro corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 680 centímetros cúbicos equivalem a x. Multiplica cruzado, x multiplica por 1, x. 680 vezes 1, 680 ml. Então, nesse sólido geométrico, cabem aproximadamente 680. Então, eu tenho aqui um pouco de água, um corante, para ver se realmente é isso. Aqui está a medida 680. Também, quase deu, porque não foram as medidas exatas, por conta da espessura do sólido, que muitas vezes não dá certo. Irei apresentar a vocês algumas fórmulas de volume dos principais sólidos geométricos. Do prisma. O volume de um prisma qualquer pode ser calculado multiplicando-se a área da base pela altura. E quando for do prisma de base retangular, é esse. E quando for de um prisma de base triangular, esse. Do cilindro. O volume de um cilindro é calculado multiplicando-se a área da base pela altura. A base, uma circunferência. E a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. E A aqui é
é a altura. Cone. O volume de um cone é calculado multiplicando-se a área da base por 1/3 da altura. A área da base, lá é essa, vezes 1/3 da altura. A altura não é A, então fica A sobre 3. Pirâmide. O volume de uma pirâmide é calculado através do produto da área da base por 1/3 da altura. A área da base triangular é essa. 1/3 da altura é essa. E o volume fica igual a esse. Irei solucionar 2 exemplos de questões sobre sólidos geométricos que caíram no Enem dos anos de 2012 e 2013. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será R. Deseja-se que, após a construção desta ilha, o espaço destinado à água da piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere 3 como valor aproximado para π. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metros estará mais próximo de. O volume da piscina com a ilha de lazer é calculado através da diferença do volume total antes da construção, que é o volume da piscina, antes, pelo volume do cilindro correspondente à ilha de lazer, que é o volume da ilha de lazer, que é maior ou igual a 4. Por quê? Porque tem que ser no mínimo 4 metros cúbicos. Então, inclui 4. O volume do cilindro pode ser calculado. O volume da piscina, como foi dito, é 12 metros cúbicos. E o volume da ilha é π vezes R ao quadrado vezes H. Porque ele ia ser assim, a ilha e aqui em volta a piscina, mas ele não ficou muito bem. O volume da ilha é igual, π é igual a 3, R ao quadrado vezes 1, que é a profundidade, que é a altura. O volume da ilha é igual a 3 R ao quadrado metros cúbicos. 12, que é substituindo o volume da piscina, que é 12, que eu tinha descoberto, menos 3 R ao quadrado, maior ou igual a 4. O 12 está desse lado, passa para o outro lado, que ele está positivo, passa negativo. E o 3 continua. Na subtração fica igual a menos 8. Aí, como não pode ficar negativo, multiplica-se por menos 1. Fica 3R ao quadrado maior ou igual a 8. 3 está multiplicando, passa dividindo. Que fica 8 dividido para 3, que é aproximadamente 2,6. O 2, o R está elevado ao quadrado. O 2 passa para o outro lado, em forma de raiz. Aqui o 2 fica R
é maior ou igual que raiz quadrada de 2,76, que aproximadamente R é maior ou igual que 1,63. Então, o item correto é o item A. Próximo. Do Enem 2002. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 cm3? O volume de água deslocado é igual ao volume do objeto, que é 2.400 cm3. Este volume pode ser escrito como sendo o volume de um paralelepípedo com 3 dimensões, sendo elas 40, 30 e H. Porque não sabemos o valor de H. A altura, que o volume do objeto é igual a 30 vezes 40 vezes H, que é a altura dele. Como todas as dimensões são centímetros, volume em centímetros cúbicos, se multiplica para descobrir o valor de H. 30 vezes 40 é 1.200 H. Eu vou trocar de lado para ficar mais fácil a compreensão. 1.200 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica 2.400 dividido por 1.200. O H fica igual a 2 centímetros. E como o H representa a altura que o nível da água subiu, a água ficou com a altura de 22 centímetros. Por quê? 20 era o nível antigo. 2 foi o H, quanto aumentou. E 22 foi o novo nível. Então o item certo é o item C.